E a vida é Isso. um desse tipo. Aqui Desse você tipo de que é equação que muito rege, né? também. Uhum. Isso aí. Pode crer. E daí tem algumas regras aqui, são essas basicamente as que você precisa decorar assim para ontem, né? Acredito que você já saiba elas. Uhum. Em Certo. especial essa última aqui causa alguma confusão para os alunos, mas a partir do momento que você entende que, né, é simplesmente tu Sim. trocar o sinal e trocar também a posição dele, tu compreende Uhum. então que tem alguma coisa a ver com função inversa isso, né? Sim. Tem alguns exemplos, eu só queria notar uma coisa, né? Quando a gente tem um número negativo e a potência está dentro, tá, tipo, ela tá em cima de um parênteses fechado com aquele sinal, então Uhum. a multiplicação é exatamente o que está embaixo da potência, ou seja, a coisa com parênteses também. Então vai Sim. ter o sinal e por aí vai. Né? Então aqui tem algumas regras também que é bom de decorar, porque se tu decora isso aqui, tu nunca mais vai ter problema com raízes, né? Porque uma Uhum. vez que tu vai entender que raiz é uma potência fracionária, é só tu usar essas propriedades aqui e pronto. É muito mais fácil trabalhar com raiz, tu passar para potência, do que tu trabalhar com a raiz mesmo. Certo. Notação científica, conhece? Sei. O número vezes 10 elevado ao número de zeros, que é um. Tem que cuidar com isso, tá? Por Uhum. exemplo, aqui, 13 qualquer coisa, não sei. Mas Uhum. É tu 1,3 vezes 10 ao 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. É 1,3 vezes 10 é 16. Isso? tu teria que ver aqui a quantidade de números depois do 1, né? Na prática. Uhum. Então tu tem Sim. 3, 6, 9, 12, 15, 16, exatamente. Aí Isso. sim. E quando tu tem números menores, né, bem pequenos, assim, tu também pode Uhum. escrever como notação científica. Eu gosto de ver a quantidade de números, bem, na verdade, a quantidade de pulinhos que a vírgula dá até o número que tu quer escrever a notação, né? Então aqui Uhum. tu tem um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? Então seria 2 vezes Uhum. 10 na menos 8, Isso. basicamente. A questão é, se tu vai escrever em notação científica, esse número que fica na frente, ele deve ser um número entre 1 e 10. Uhum. A ideia é essa. Então, muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Aqui tem algumas continhas bem básicas, né? Mas a gente não vai se pegar nisso aí, não. Vamos pegar umas coisas mais barra pesada para fazer aqui. Beleza. Que tal escrever aqui a 9? Anota. Para não aquecer, né? A gente vai ter umas Científico em contas mais quilômetros difíceis para quadrados. fazer. Área de superfície da Terra. Tá. Sobre em notação científica em quilômetros quadrados. Tá bom. Isso aí é uma. A é fácil, né? É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5 vezes 10 a 8 quilômetros quadrados. Isso. Tá. Só um segundinho que eu tenho uma estratégia do transformar quilômetros em metros. É 1000, né? Então, você adiciona 3. É isso? Não. Não? Tá. Não porque funcionaria se não estivesse ao quadrado, tá? Só que Ah, como tá certo. quilômetro ao quadrado, tem que levar o 1000 ao quadrado também, querendo ou não. Isso, verdade, verdade. Verdade. Bem lembrado. Né? Então, 1000 vezes Uhum. 1000, né? Vai Adiciono ficar 6. 10 na 6, Isso. exatamente. Eu esqueci do quilômetro quadrado Tu elevado. tem que Bem, lembrar bem a lembrado, conversão, obrigado. né? Aham, Isso. bem lembrado, obrigado. É isso aí. Um metro quadrado é. Não, na verdade é melhor pensar em quilômetro quadrado. Um quilômetro Uhum. quadrado é 10 na 6 metros quadrados, né? Que já Isso. muda bastante aqui a cara do número, né? Sim. Beleza. Bem, tendo em vista isso aí, podemos dar uma sequência já na matéria. Muito bem. Radiciação. Então, raízes são potências, mas são potências fracionárias. Uhum. Elas tratam de potências, né? Por exemplo, quando você faz a raiz quadrada está te fazendo uma pergunta. Qual o número que multiplicado por ele mesmo dá aquilo que está dentro da raiz? Uhum. Então, o número que multiplicado por ele mesmo dá 25 é o 5. Certo. Certo? Então, na prática, tem que entender a pergunta, né?
Se tu entende a pergunta, tu entende por que dá para transformar a raiz numa potência. Né? Verifique isso aqui. E daí nota essa maravilhosa regra aqui. Bem, ainda não está aqui. Aqui, essa regra. Não, essa regra ainda não é legal. A regra mais geral, cadê? Pô, os caras não colocaram, tio. Doideira. Que é isso, cara? Meu Deus, esse livro me dá uma raiva às vezes, porque ele é tão bonito, mas ele E tem às uns vezes vacilos. faltam umas coisas, né? Faltam uns negócios básicos. Porra, não tem. Bizarro, cara. Bem, de toda forma, eu acho que tu sabe, né? Bem, se eu me deve estar lembrar, mais pra frente. Não é possível. Não é possível. Não é possível que não tenha. Não é possível. Simplesmente impossível não ter. Em algum lugar tem que ter. Aqui, sabia. Essa era a tá, regra que eu sim. queria. Né? Você pode transformar uma raiz com um determinado índice, uma determinada potência, no número dentro, como uma potência fracionária, né? E é normalmente isso que você vai fazer para resolver questões de cálculo, que é coisa que cai no matear, né? Cai sim. Isso é uma das coisas que eu tô um pouco Até eu preocupado. tava ensinando uma menina agora, antes de você, cálculo 1 também para matear. A gente tava resolvendo limites. Eu tenho uma memória muito, muito fraca de cálculo, pra ser sincero. Eu já vi cálculo, mas eu tenho uma memória muito fraca. Você viu o cálculo do ensino médio? Não, eu vi na faculdade. Tá, é. Isso com certeza. No ensino médio, impossível. Pode crer. Então, qual é o esquema? Vamos voltar lá e vamos ver alguns probleminhas. Tem uma conta interessante aqui. Essa aqui parece boa. Bem, às vezes vai acontecer uma situação como essa, tá? Olha só. As outras são bem básicas. Para ti que tá muito bem na matéria, eu nem vou encher o saco. Mas às vezes aparece uma situação como essa assim, ó. Você tem uma soma de raízes na parte de baixo da tua fração. E por algum motivo a gente gosta de deixar as raízes na parte de cima. É mais fácil entender o que o número significa. Sim. Quando a raiz está na parte de cima. Então, na prática, né, como é que a gente some com esse problema aqui embaixo? Multiplicando pelo que a gente chama de conjugado, que é pegar a mesma coisa que está na parte de baixo, trocando o sinal do meio, e multiplicando em cima e embaixo. Por quê? Porque quando tu multiplica em cima e embaixo, vai aparecer o binômio das diferenças. Sim. O binômio das diferenças é o quadrado do primeiro duas menos vezes o quadrado do segundo. Não, esse que tu ia falar menos duas vezes o primeiro e o segundo é o trinômio quadrado perfeito, não é? É o trinômio quadrado perfeito, Isso, é o binômio da diferença. Daí fica massa, né? Porque se tu elevar ao quadrado, a raiz vai sumir, né? Afinal de contas, é uma raiz quadrada, né? Então ela vai sumir. Portanto, a ideia é essa, tá? Certo. Aparecer uma situação como essa, multiplica pelo conjugado. Daí tu vai ter um número bem bonitinho para lidar na parte de baixo. Aqui, ó. De raiz de 7 mais 2 para 3, pô, facilitou bastante. Hein? Sim, muito. Pois é. Então, essas são as estratégias que ele está dizendo aqui, né? Outra coisa interessante que a gente não se dá conta às vezes é que se eu fizer uma fatoração, eu vou entender melhor o número que eu tenho, né? A raiz, qualquer coisa do número que eu tenho. Por exemplo, aqui é a raiz cúbica de 16. Eu fatoro e vejo que 16 é 2 na quarta. Então eu posso passar o 2 para fora, né? Porque se eu tenho 2 ao cubo dentro, eu posso... Ao cubo, né? Posso passar para fora e sobra esse carinha aqui, que é muito mais fácil de entender, né? Sim. Beleza. Fatorar, então, ajuda muito a tu resolver problemas que envolvem raízes. Certo. Muito bom. E é isso. Então, essas coisinhas mais básicas aqui que nem vale a pena cobrar. Agora, é isso que eu falo, tipo, esses errinhos que eu tenho de vez em quando, porque eu falo que tá um pouco embaçado isso na minha mente, sabe? Tipo, eu confundi o trinômio quadrado perfeito, sabe? É esse tipo de coisa que eu acho bom, até para eu enriquecer assim, a matemática na minha mente, que eu tô com... Às vezes eu tenho algum conhecimento que às vezes confunde isso no meio, sabe? Saquei. Bem, eu acho que é melhor treinar essas coisas fazendo exercícios mais complexos do que focar e fazer todos os que estão nessa lista aqui, que é coisa pra caramba, né? Portanto, bem, para aquecer, eu acho que a gente pode fazer o C aqui, tal. O C... Depois a gente pode pegar esse do 7... Esse mesmo. Tá, beleza. Tá, então vai ser 7 dividido por raiz de 5 menos raiz de 3.
Então, vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 5 mais raiz de 3, que é o conjugado, né? Aham. Raiz de 5 mais raiz de 3. Vai dar, então, 7 raiz de 5 mais 7 raiz de 3 dividido por 5 ao quadrado. Desculpa, eu tô com uma pequena dúvida agora. Eu multiplico. Ah, entendi, é porque vai sumir. Tem razão. É isso mesmo que eu estava pensando, desculpa. Tá. Menos 3. Ah, não. Raiz de 3. Menos raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar. Vai dar menos 3. Na parte de baixo, É. Vai dar 5 menos 3. Ou tô viajando? vai dar 5 menos 3, exatamente. Aí Ah, que tá tá. Esse é certo. o legal. Tu nem precisa Tá. fazer nenhuma multiplicação. Tu já sabe Aham. que vai dar 5 menos 3. Sim. Que vai dar 2. Certo. Então vai dar 7 raiz de 5 mais 7 raiz de 3 dividido por 2. É isso? Isso. Show, né? Fácil, né? Show, show, show. Bem facinho. Agora vamos para esta outra conta que ela é bem interessante, é uma questão É, de vestibular aqui tá, hoje. só perguntando, em caso de prova, você acha que vale eu botar, tipo, o processo completo, sim? Ou já posso meio que, tipo, você acha que eu tenho que, tipo, eu falo como eu vou multiplicar cima e embaixo, você acha que eu tenho que, tipo, fazer todo o cálculo mostrado, ou já faço, 5 menos 3? Entendeu? Ah, entendi. Bem, isso vai depender da prova, né? Às vezes é de assinalada e tu vai ter que fazer a mudança. Tá, tranquilo, tranquilo. Alô? Sim, tô Ah, tá. querendo que você faça a 19 aqui. Tá, desculpa, eu não tinha entendido ainda, perdão. Tranquilo, tranquilo. Tá, as proporções do espaço-tempo de condições. Muito bem, intervalo do tempo. Tá. Em que serve o sódio da luz, considerado dois irmãos, seus pais, funcionários, 20 anos, enquanto o outro permanece em repouso no tempo, por exemplo, para que o irmão que for ter certas uma coisa não será. Tá. Só um segundo que eu tô tentando pegar as informações direito. Intervalo T. Mas o T não é em anos, né? O T não importa, na verdade, muito, né? Em qual unidade é, né? Mas se tu pode usar em anos, pode usar em segundos, mas eu acho melhor usar em anos, né? Certo. Então, delta T. Dois irmãos parados estão sendo passados pelas V do espaço durante 20 anos. Então, delta T é 20 anos. Tem que tomar Tá. cuidado qual é cada T na equação, né? Mas o. Tem o T, delta T' Meu e tem o Deus. delta T, né? Sim. O delta T é o cara que ficou na nave, né? E o delta T' é o cara que ficou no planeta, né? Tá. Os estados temporal. Delta T. Delta T é quem ficou na nave, o Delta T é quem foi no planeta. Isso. Não, não, eu falei exatamente o contrário. Eu falei, Ah, eu falei que o delta não, T' é quem ficou no é planeta porque e o o delta T Delta. é quem ficou na nave. É porque eu fiquei um pouco confuso, talvez, porque o Delta eu interpreto como uma diferença, sabe? Entre, tipo, final e inicial, sabe? Entende o que eu quero dizer? Sim, claro que entendo. A questão é que, como a gente está Mas falando de relatividade geral, vai ter uma diferença do tempo, né? O tempo para a pessoa que está no planeta é diferente do tempo do da tempo que o pessoa que cara está tá na nave, né? viajando. Isso. Aham. Então, o tempo do cara que está na nave é o delta T, e o tempo do cara que está no planeta é o delta T'.
20 raiz de 1 menos v c ao quadrado. Cara, eu tô um pouco confuso nos dados dessa questão. Isso tá me deixando um pouco confuso. É, Do velho. tipo, Aí, bem, eu posso até te explicar, é mas a leitura, questão né? é que eu acho que dá para tu Ao interpretar, né? passo que você faz medição no tempo que em que C é a velocidade da luz, certo? Que é se considera que dois irmãos gêmeos sejam separados no plano espacial, vocês vão ver durante 20 anos, enquanto o outro permanece em repouso na Terra. Com base na coisa anterior, para que o irmão que ficou na Terra tenha 60 anos, a velocidade da nave deverá ser. Tá, vamos lá então. Eu já faço fazer isso aqui. Raiz de 1 menos VC ao quadrado. Eu posso fazer o conjugado nesse caso, né? Pode, a ideia aqui é essa. 3 igual a 1 menos. Raiz de 1 mais VC ao quadrado dividido por 1 quadrado menos. O VC já está ao quadrado. Ele ficou ao VC. O VC fica elevado à quarta? Elevado a Embaixo? É, porque já está ao quadrado ali embaixo, né? A ideia é tu ter elevado ao quadrado primeiro, né? Os dois lados. Não sei se tu fez isso. Não, eu só fiz a. Como é que tu vai tirar as coisas de dentro da raiz se tu não elevar ao quadrado dos dois lados? Então, mas é porque, tipo assim. O VC já está ao quadrado ali na fórmula, não? Sim, mas tu não pode aplicar aquela regra lá do conjugado se tiver tudo dentro de uma raiz. Entendi. Sacou a ideia? Então tu vai fazer quadrado dos dois lados, uma vez que o ΔT e o ΔT são números, né? Isso vai ser simplificado em uma hora ou outra. Tá. Então deixa eu pegar aqui para fazer então. Eu vou ao quadrado. Menos. Mas é porque, tipo assim, agora, não sei se eu tô viajando, mas esse vai ser ao quadrado. Se eu, tipo, botar o quadrado para tirar da raiz, não é de qualquer forma vai ser, tipo, quando eu multiplicar pelo conjugado, juntar o quadrado de qualquer jeito, entendeu? Minha dúvida. Tipo, não vai ficar a quarta Bem, potência? vamos seguir para uma outra questão então. Isso aí pode ficar como Mas, tarefa para ti. mas você não quer resolver essa? Não, não. Isso aí tu vai ter que resolver sozinho. Eu não posso explicar a única que você não conseguiu resolver sozinho. Não vai ter graça. Senão não vai ter emoção nenhuma essa aula aqui. Tá. Vamos tentar fazer umas questões mais interessantes aqui. Vamos para a função exponencial já de cara.
Isso sim é realmente importante. Tu olhar para uma função e entender o que está acontecendo, uma função exponencial, certo? Certo. Bem, a função exponencial é dada dessa forma aqui, ó. F de a elevado a x. Uhum. O que acontece nesse caso? Tá tudo em função do a. Dependendo do tipo de valor que tu tiver para a, tu vai ter um tipo diferente de curva, né? Então tu vai ter curvas padrões assim, como essa, que vão ter características mediante ao a. Se o a for positivo, ela é desse jeito assim, virada para cima. Ou seja, é uma crescente, né? O que significa na prática? Que a cada x que varia, o valor dobra. Né? Por exemplo, olha o gráfico aqui. O x igual a 1 é 2. O x igual a 2 é 4, dobrou. O x igual a 3 é 8, dobrou. De 1 em 1 ele vai dobrando. Tá? Por causa do 2, claramente. Se fosse o 3, triplicaria. Aí vai. Certo. Às vezes a gente vai ter uma situação diferente, que é com um número entre 0 e 1. No estudo da função exponencial, tu nunca vai ter um número negativo, tá? Certo. Porque o número negativo, na prática, É para cima e para baixo, né? tu vai poder fazer alguma coisa com o sinal ali que vai alterar o teu esquema, pode trocar, pode inverter ali, né? Não importa. Inverter, eu quero dizer o número ali dentro. Daí, no caso aqui, tu vai ter uma função decrescente, ok? Decrescente. Veja que é igual ao anterior, só que é decrescente. Então é assim. Note algumas coisas interessantes também. Essa função ela sempre cruza o eixo y em 1. A menos que tenha alguma coisa somando ali, ela sempre vai cruzar o eixo y em 1. Ela tende a infinito quando x cresce e tende a zero para x negativos. Então ela vai se aproximar do zero, mas ela nunca vai chegar no zero. E aqui acontece, claro, exatamente o contrário. Quanto menor o número, mais para infinito. Então, se tender para infinito negativo, vai para infinito positivo a função. E se tender para valores maiores, cada vez maiores, vai tendendo a zero. Por quê? Porque tu vai sempre multiplicar por meio, né? Então, quando tiver, por exemplo, um meio elevado a 10, tu vai ter um meio vezes um meio vezes um meio vezes um meio. Tu vai ter 1 sobre 2 a décimo. Ou seja, 1 dividido por 1024, que é um número bem pequeno. E assim vai. Então, a ideia é essa. Ok? Portanto, as propriedades de função exponencial agora são tudo baseado nisso. Caso tu tenha desigualdades envolvendo exponenciais, é bem interessante aqui tu decorar o que acontece. Se tu tiver uma desigualdade, ou seja, um número maior que outro com a mesma base, né? Tu pode dizer que os exponenciais são identicamente um maior que o outro. Sim. Tá bom? Então, nesse caso, x2 é maior que x1. Mas, se o a for um número entre 0 e 1, daí é o contrário. Se x2, ax2 é maior que ax1, x2, na verdade, é menor que x1. Okay? Nisso, apenas se o a for entre 0 e 1, tá? É isso aí. Aqui tem alguns exemplos interessantes aqui, olha só. Uma amostra de 4... Isso é o tipo de questão, sim, produtória de exponencial. Uma amostra de 4... Aquilo lá era tudo base, né? Aqui já é questão de secundário mesmo. Só que fácil ainda, né? Nem se compara com as questões do Matiala. Uma amostra de 4 kg de uma substância radioativa se desintegra a razão de 0,25. Então, veja que ele não te deu a expressão, mas você tem que escrever a expressão pensando nisso. Sim. Aqui ele faz uma relação com uma coisa que já foi passada nesse livro, que é a equação do montante lá, na matemática financeira. Tu sabe se cai matemática financeira aí nessa prova? Eu não sei se cai. Eu não sei também. O exame, tipo, não fala diretamente para matemática financeira, né? É aquilo que eu te passei, não está escrito. Eu não lembro de estar escrito matemática financeira lá, para falar a verdade. Não, escrito não tá, escrito eu sei que não tá. Bem, vamos lá. Bem, se é o caso, né, a gente poderia usar. Mas como a gente não sabe, a gente vai ter que entender o que está rolando aqui. Nós temos um valor inicial de 4 quilos, certo? Certo. E nós temos uma diminuição a cada ano de 0,25. A gente pode, então, 0,25%, né?
Quanto é 0,25%? Consegue converter isso para fração ou para número decimal? Sim, seria o 0,25 dividido por 100, mas tem como melhorar, né? Tem. Dá para multiplicar por 100 em cima e embaixo, né? Sim. De toda forma, beleza, tu sabe. Então, é esse valor que vai sendo multiplicado de ano a ano para causar a redução. Sim, seria tipo 25, a fração, né? Vezes o ano. 4 menos isso, né? Sim. Uhum. Na verdade, seria 4, que é o valor inicial, vezes a fração aqui do 0,25, Uhum. elevado a t, onde Isso, t é a isso. quantidade de anos. Certo. Tá bom? Por isso que tu pode ignorar completamente aqui a função do montante. Só tem que lembrar que, de fato, no primeiro ano, no ano zero, lá tu tem que ter 4 quilos. Né? Sim. Então, se tu colocar T0, que é a primeira situação, não pode dar 1, né? Como sempre dá nos gráficos aqui, né? Sempre passa no. Pode dar 1, Sim. tem que dar 4. Então, o 4 tu tem que estar multiplicando aquele termo que vai causar a mudança de ano a ano, que é o 25 sobre 10 mil. Isso. 25 sobre 10 mil. Elevado a t. Né? Então, a cada ano, tu vai ter 25 sobre 10 mil sendo multiplicado ali. A ideia é essa. Beleza? Então é isso aí, ó, o que está acontecendo aqui. A questão é que sempre vai ter que fazer análise, né? 25 sobre 10 mil é um número bem pequeno. Só que tu sabe que não vai ficar de Sempre fato pequeno. a fraçãozinha, né? O que vai acontecer, na verdade, é que tu vai manter o contrário de 25 sobre 10 mil, né? Que mantém por ano é aquilo. No caso é esse aqui, ó. Esse número aqui. Então, passou um ano, vai ser 4 vezes esse número de massa que vai ter. Passou outro ano, 4 vezes esse número ao quadrado. Passou outro ano, 4 vezes, entendeu? E assim vai. Então, a ideia é essa. Tá? Senão tu vai, no primeiro ano, tu já vai perder 99% da massa, tá louco? É assim que funciona. Então tem que tomar cuidado com isso, tá? Quando já é na lata ou quando tem que fazer alguma continha antes para descrever o problema que tu tá tendo. Caso que tu ia ter que fazer um menos ainda. Foi o que tu falou aquela hora. Pode crer. Então a ideia é essa. Outra situação que aparece bastante é ele te dar pontos, né? E te pedir qualquer equação. Não foi o caso aqui nesse exemplo, mas pode ser no próximo. Aqui ele está querendo simplesmente a área aqui abaixo. Isso aqui é só fazer a área de um triângulo, né? Aproximadamente. Agora, tem uns problemas massas aqui. Tá. Esses aqui ainda estão muito simples, eu acho. Mas vai que você não pegou bem, né? A 29, por exemplo, está pedindo o menor valor assumido por essa função aqui. Tá. Tem que entender o tipo de número que tu tem ali, né? Sempre baseado no tipo de expressão que tu vai ter, né? O teu A aqui é menor, é maior. Isso tem que... 1/2 dividido por... Como é meio, quanto o número ele cai, né? Quanto aumenta, né? Correto? Aham. Tá. Vai dar 2 menos x ao quadrado. Então, o número para aumentar... Tenta abrir o número o quanto tu puder, né? Fica mais fácil de ver. X. Cara, não sei se eu peguei a ideia bem, porque, tipo, o número tem que ser maior para poder, tipo, ser o menor possível, né? Então, tipo, se o x... Vai lá, tá no caminho certo. Se o x aumenta, o número fica menor. Então,
É o x máximo, no caso? Não, o valor máximo que a função pode assumir. Uhum. C menos 3 é raiz. Se x igual a 2, 0. Eu acredito que seja quando o x é igual a 2, que vai zerar, vai dar 1, vai dar. Tem É que pegar um igual. número maior ainda. Aqui a ideia de aplicar limite é interessante, talvez. Eu tô pensando no limite já. Eu realmente estou. Bem, vamos lá, vamos aos Tá. poucos. Apesar de ser interessante, Uhum. não deve ser o caso. Tá. Às vezes a gente tem que dar uns passos atrás, né? Apesar de ir Tem. bem algumas Sim. questões, Sim. supostamente é uma questão introdutória. Foi contigo que a Desculpa. gente viu as questões de geometria analítica na última aula? Não sei, acho que não. Eu acho que Não não foi foi com de outro outra aluno de analítica, não. Portugal. Tá, beleza. O menor valor assumido pela função, né? Então a gente quer o menor possível. Se a gente pensar numa função exponencial clássica, né, Uhum. supostamente seria o zero. Porque ela tende ao mais infinito, ela zera. Né? Pode não ser o Sim. caso aqui. Então vamos abrir um pouco esse termo. Né? 1 meio de 2 menos x ao quadrado. Isso aqui pode ser escrito como 1 meio de 2 vezes 1 meio de menos x ao quadrado. Uhum. Tudo bem até aí? Certo. Regra de Certo, isso é certo. potência, nada além Isso disso. aí. Sim, sim, sim. Isso aqui vai dar um quarto que multiplica 1 meio de menos x ao quadrado. Uhum. Então, de fato, né, se eu for jogar números positivos, o que vai acontecer é que os números vão ficar negativos e tal, mas isso é meio chato de verificar. Sim. Então, o que a gente pode fazer é jogar esse número menos para dentro da base. É uma regra de potência, posso fazer isso. Então, eu vou ter 1 meio elevado a menos 1, e tudo isso elevado a x quadrado. Tudo bem até aí? Tudo bem. Potência de potência, multiplica Sim. essas potências, é uma regra. Uhum. Então, veja, estou fazendo só a algebrinha normal, né? Tranquilo. Daí vai ficar 1 quarto. Agora, quanto é 1 meio elevado a menos 1? É 2. É 2. 2x quadrado. Uhum. Agora, bem, nós temos dois extremos aqui, né? Nós temos o extremo negativo e o extremo positivo. Se eu ignorasse esse cara por hora, pensasse só nisso aqui, eu teria simplesmente isso. Certo. Né? Vou crescendo, vai dobrando, vai dobrando, vai dobrando, vai dobrando. Né? Seria basicamente isso. Agora, daí o que vai acontecer? Se eu colocar números negativos, supostamente isso aqui tende a zero, né? Certo? Sim. Pois é. Ele está dizendo o menor valor assumido pela função. Assumido pela função. Assumir o valor é o y, eu acho que ele quer. Uhum. Só Ele que quer o se G do for... X. É o G ele do quer o g X. de x, Uhum. exatamente. Isso. Só que ele está dizendo alguma coisa sobre o domínio da função? Não, não está dizendo. Então eu diria que é zero a resposta, mas não está lá zero. Pela análise lógica, se eu for jogar... Ah, não, qual que é o problema? Aqui é x ao quadrado, né? Uhum. Qualquer número que eu coloque aqui dentro vai ficar positivo. Sim. Então, o menor número que eu posso colocar aqui, que vai ficar positivo, de toda forma, é o zero, né? É o 0. Então, é isso que eu tenho que escrever, né? Vamos lembrar isso aqui. Quando temos x ao quadrado, significa que todos os números vão ficar positivos no x. Logo, o que vai acontecer? O menor número que eu posso jogar é o zero. Sim. A resposta possível é com x igual a zero. Bem, x igual a zero, a resposta é 1 quarto. Não tem 1 Sim. quarto ali.
Ah, tem um quarto. Não. Um quarto. É 1/4, 2 elevado a 0, que é 1/4. Pronto. A resposta é 1/4. A gente descobre isso usando propriedade de potência. Tá? Precisava de limite aqui. Né? Claro, limite resolveria na hora, mas é chato ver esses limites de potência às vezes. Eu, se tivesse uma prova de cálculo, usaria regra de potência. Tá? Então é isso. Entendeu a lógica aqui? Entendi perfeitamente. Beleza. Isso foi tranquilo. Então tá show. Vamos continuando. Vou dar uma 3 aí. Bem, já que não fez, né? Que tal fazer a... Bem, se bem que a 30 é meio longa. É meio longa. Mas eu acho interessante para treinar isso aqui. Quer fazer a 30 então? Exato. Tá. Um corretor de bolsa de valores previu que trouxe sentido o preço de cada ação de uma empresa por isso. Certo. Em que Y é o preço em real, X é o esboço o gráfico da função, considerando que o pregão teve exatamente 5 horas de duração. Certo. Nesse caso, eu pegaria tipo um ponto, tipo, sei lá, x igual a 0, x igual a 5 e falaria, tipo, faria um gráfico, meio que uma curva. Ou você acha que tem que pegar todos os pontos, tipo, 1, 2, 3, 4, 5? Bem, aqui é um pouco diferente de reta. Né? Tu tem que saber Não, então, mas exatamente eu o faria... tipo de curva que tu tem. Essa curva, Tá. ela é crescente ou ela é decrescente? Ela é crescente. Crescente, porque 3,5 é maior que 1, exatamente. Isso. Então tu vai ter uma curva crescente. Sim, eu faria, tipo, Tu curvado já pra sabe cima. que x igual a 0, y é 1. Depois tu Uhum. pode jogar o Um 3 5 pra... ali, qualquer número que seja, né? Certo. Eu faço aqui, então. Tu saiba que para negativo vai tender a 0, para positivo vai crescer ao infinito, pode fazer desse jeito mesmo. Quer que eu faça então um gráfico aqui rapidinho? Isso, puder me mandar a foto, né? Isso Tá, aí eu faço ajuda aqui na então. interpretação. Tá bom. Tá. Quando x igual a 0 vai dar 1. Então, quando x igual a 0 vai dar 1. Quando x for igual... Eu vou jogar só uns valores, se vocês querem que eu jogue todos. Tipo, eu preciso jogar tipo 3 e 5 para já dar uma curva. Não, só joga o 5 mesmo, porque um ponto tu já tem claramente, que é 0, 1, sempre. Tá. Isso já te ajuda a desenhar. Tá. 3 elevado a 5 é 3, 9, 27... 2, 71. 71 vezes 3 é 3, 21, 200. Só um segundo que pega meu celular. Nossa. Acho que ficaria algo mais ou menos assim. Considerando com x igual a 0. Observando que o gráfico se constitui. Perfeito. Eu faço com as funções. F4 maior que F3, correto, que está crescendo. F2 menor do que F1, correto, porque está crescendo. Se X1 e X2... F2 menor que F1. Ah, não, desculpa, eu confundi. Eu troquei. É tipo, tá crescendo, F2 é maior, certo?
Se x1 e x2 são elementos do domínio F com x2 maior que x1, então correto. Se x2 é maior que x1, f de x2 é maior que f de x1. Isso Correto. só porque a função tem a É por k crescente. maior que 1. Né? Isso, porque está crescente, sim, correto. Isso. Então a quarta é falsa. Se x1 e x2 são elementos do domínio de f com f de x1, então... Cara, essa aí me deixou um pouco confuso, porque se o x for negativo... Não, Não deixa negativo. Aqui nós estamos falando do mesmo valor de x, né? Sim, tipo, se f de x1 é igual a f de x2, eu não vejo um cenário em que dois valores, tipo, dão a mesma função. Essa Você fica um não vê pouco na esse dúvida. cenário aqui ou você não vê esse cenário no geral? Eu não vejo aí, nesse caso. Consegue me dar um exemplo de onde isso acontece na matemática? Eu acho que, tipo assim, por exemplo, se o número fosse ao quadrado, às vezes o negativo fica positivo. Exato. Então, o negativo, entendeu? A função quadrática isso acontece, né? Sim, a função quadrática As acontece. raízes são um exemplo. Para dois valores diferentes de x, tu tem o mesmo valor de y, 0. Sim. Mas nesse caso eu não tô vendo, tipo, como poderia caso ser da potência diferente. não existe. Não existe, isso. tu olhar o gráfico, tu vê que não é que nem uma parábola que tem ida e volta, né? Tipo, Sim. aqui é só cresce. Então é igual, então é verdadeiro, última questão, né? Verdadeiro. Isso. Uhum. Show. Inequação exponencial. Essas inequações exponenciais, elas levam em conta você tentar igualar as bases, tá? Uhum. Então, é assim que se resolve a inequação exponencial. Claro, aqui no contexto ainda de que não pode usar calculadora e você não sabe usar logaritmo, né? Uhum. Quando tem logaritmo... Eu, pra ser muito sincero, o log é uma coisa que eu esqueci muito bem. Tipo, não lembro muito. Tipo, acho que eu vou pegar até rápido, mas não lembro muito bem as regras do log. Tudo bem, quando chegar lá em log a gente se preocupa com isso. Por hora, a gente tem que igualar as bases e tentar... Uma vez igualadas as bases, tu pode igualar os expoentes ou fazer uma relação de desigualdade entre os expoentes. Certo. Então, aqui uma equação exponencial, por exemplo, ele molda os números até que as bases sejam iguais. Claro, às vezes não é possível. Simplesmente é impossível fazer isso. Mas aqui nesses casos é possível. Sim. Então vamos ver aqui, ó. Essa equação, por exemplo, 64 e 32 são claramente quadrados, né? Sim. São 2 elevado a qualquer coisa. Né? O 64 é 2 na sexta e o 32 é 2 na quinta. Então, tu vai trocar o 64 e 32 por esses 2 elevado a qualquer coisa para poder igualar as bases. Uma vez que as bases são iguais, tu pode igualar os expoentes também. Então, ficou desse jeito aqui. 2 elevado a 6x igual a 2 na quinta. Base é igual, expoente é igual. Aí tu acha que para essa equação aqui, o x tem que ser 5/6. Certo. Tranquilo, né? Tranquilo. Só fatorar, nada além disso, de um modo geral. Agora, olha só, aqui tu olha e, 7 e 5 são números primos, não tem como, né? Não existe como. De fato, aqui só tem um valor que faz ser verdade, que é o 0. Porque 0 elevado, qualquer número elevado a 0 é 1, né? Então, a ideia é essa. Continuando. Essa aqui é legal. Por quê? Porque tem sominhas, né? Então tu vai ter que fazer que nem eu fiz naquele problema que eu resolvi para ti. Tu vai ter que abrir isso aqui como multiplicações. Então a hora que tu faz o 3 elevado a x mais 2 ser 3 ao quadrado vezes 3x, vai ficar com uma equação tipo essa aqui. Certo. Tranquilo. Daí o que acontece? Não dá para igualar bases aqui. Tá difícil. Mas uma vez que apareceu 3x em todo mundo, pode chamar o 3x de uma nova variável. Né? Tu encontra o valor dessa variável e depois diz que esse valor é igual a 3x. Daí, bem, tem que torcer que vai funcionar, né? Porque se não tivesse dado 9, por exemplo, como é que ia resolver, né? Tem como. Não ia poder comparar diretamente, né? Sempre tem que ter isso em mente, né? Tem que ter uma forma de tudo. Aqui, outro caso que aparece bastante, né? 9 é 3 ao quadrado.
Sim. Então, tu consegue resolver isso aqui com uma equação de segundo grau, né? Porque tu vai chamar 3x de k, ou qualquer outra letra que seja, daí tu vai ter k ao quadrado menos k menos 6 igual a zero. Isso aqui tu sabe resolver com uma equação de segundo grau. Tu vai ter duas respostas de Igual modo, a... Aham. né? Certo. E daí tu vai dizer que isso é igual ao que tu chamou de k, né? Que é o 3x. Às vezes não tem como ser solução, né? No caso da negativa aqui. Apesar de ser solução da equação de segundo grau, não tem como 3x virar menos 2. Não Só existe nenhum com número que tu pode colocar no x para virar menos 2. nenhum real, né? Claro. Ou, sim. Se bem que levar a complexo é um negócio meio complicado às vezes. Sim. Certo. Mas tu vai ter que ver, né? Porque tem coordenada polar na tua prova. Não sei. Tem Deve... que... Tem. Eu tava dando aula para... Era uma menina? Acho que era uma menina. Dessa prova aí do Fiz Mate, do Mate A e, cara, tinha umas questões de complexo. Na verdade, tinha umas 3 questões de complexo. Aham. Foi loucura. O Bem, complexo eu lembro mais ou menos eu ainda lembro um pouco. Do I igual a menos 1. provavelmente tu lembra só o mais O básico, básico. claro. Bem Mas básico. vai Bem ter básico. umas coisas ali, de multiplicar pelo complexo conjugado, fazer a divisão certa na hora certa, é complicado. Bem, eu queria resolver uma mais facinho antes, onde ele te dá valores. Tu encontra a equação, mas, porra, ele não tá fazendo isso. Então eu vou fazer o seguinte, eu mesmo vou criar essa desgraça dessa conta que eu quero resolver faz um tempo. Tá. Então, vamos lá. Deixa eu criar a continha aqui. Nós vamos ter uma tabelinha. Definição. 1, 2, 3. Posso cortar. Nós vamos ter, então, o fato de ser uma função exponencial, tá? Saiba que isso aqui é uma função exponencial. Certo. As coisas em cima são os valores da f de x, embaixo aqui é o próprio x. O y Então, quando x, for 0, vai dar 3. Quando for 1, vai dar 6. E quando for 2, vai dar 12. Eu quero que tu me diga qual que é essa função que causa isso. Tá, eu posso falar já? Eu acho que provavelmente seria o f de x. Faz a conta aí, tá? Me mostra provando qual é a equação por conta. Lembrando que essa aqui, como é uma função exponencial, né? Ela segue o formato... Bem, eu vou dizer, né? Mas eu já ia fazer isso. Eu botei verdade, k mais x elevado a... Eu vou fazer isso mesmo. Eu fiz o um pouco x fica diferente. na potência, né? É que eu botei k mais x elevado a y. Eu botei isso. Mas tá errado, é vezes. Isso. É vezes. É Entendi. uma constante elevada a x. Quem está variando é a potência, já que é uma potência. Tá bom. Já que é uma função exponencial. Elevado a x. Eu botei mais é vezes mesmo. Eu confundi, você tem razão. Mas vai mudar de outra forma, né? Bem, eu acho que até nem daria de chegar na resposta, né? Talvez sim, Isso talvez não daria, sei. não. Você tem razão.
Então vai ficar. O terceiro precisava? O terceiro que você me deu, do 12? Bem, você tem que me dizer, você já conseguiu achar a resposta? É porque o B elevado a 1 vai dar ele mesmo, né? Exato. Vai dar o próprio ato, quer dizer, né? Isso. Exato, Calma. exato. Então acho que eu Vai dar o confundi. B, porque B elevado a zero dá É 1, porque, tipo assim, primeiro eu descobri o A, né? Porque B elevado a 0 é igual a 1. Então já vai dar o próprio Isso. A. Beleza, Então, beleza, encontrou o A, ótimo. Isso, que deu 3. E o B deu 2, porque 6 igual a 3 vezes B elevado a 1. Aí eu passo 3 dividindo 2 igual a B elevado a 1, que é a mesma coisa que B. Exato, cara. Exatamente. Exatamente. Muito bem, então essa conta que eu queria que a gente tivesse resolvido antes, algum exemplo, pelo menos, mas o cara não quis fazer no livro. Tranquilo. Olha só. Nesse Diga. tempo que falta, você não quer voltar naquela questão do Einstein para eu ver só uma coisinha nela? Porque eu tô até agora tentando entender uma coisa nela. A ideia aqui, ó, é tu levar o quadrado e isolar o V, né? Mas, tipo, o que tá me pegando é esse sinal do quadrado. V dividido por C ao quadrado, sabe? Tipo, se eu levar tudo ao quadrado, eu posso até te mandar. O V vai continuar ao quadrado. Vai ficar delta T' ao quadrado igual a delta T ao quadrado e a parte de baixo sem a raiz. Só isso. Sim. Mas aí. Tipo assim, na hora que eu for. Você falou que eu não posso fazer pelo conjugado. Isso que me deixou um pouquinho estranho. Entendeu? Bem, a questão é: tem mais de uma forma de resolver? Tem. Só que a resposta que tá ali, na hora da resposta, vai ter que utilizar o conjugado. Agora, esse cara aqui, do jeito que tá aqui, tu não pode aplicar o conjugado. Ah, sim, porque tá na raiz. Tá na raiz. Tem que levar o quadrado dos dois lados. Tá. Então acho que eu entendi. Então entendi bem. Entendeu agora? Entendi. Só isso, né? Mas eu acho que no final da conta, eu não fiz, né? Mas só de olhar aqui, tá me parecendo que no final da conta o que vai acontecer é isso. Tu vai ter então tá tranquilo. que fazer a regrinha. Afinal de contas, a gente tá nesse assunto aqui, né? Então vou conseguir fazer sim. O que me deixou confuso foi o do quadrado mesmo. Aham. Que provavelmente uma hora vai passar virando raiz, né? Provavelmente, eu acho. Sim. Primeira coisa que tem que fazer é tirar da raiz, né? Para tirar da raiz, tu vai ter que levar o quadrado dos dois lados, senão não vai adiantar de nada tu multiplicar a mesma raiz dos dois lados, porque a coisa vai continuar dentro da raiz do outro lado. Sim. Certo? Então a ideia é essa. Belezinha, então, meu querido. Até sexta. É sexta? Não é quinta? É quinta, nós mudamos de horário ou não? Não, mantemos o horário. O horário tá bom pra mim. Ah, mantemos. Confundi, tem tanto aluno, mas é assim, quinta meio-dia. Não, tranquilo. Certo. Show de bola, Albertino. Valeu. Obrigadão, valeu. Tchau.